Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Hoje está bem apertado, nós vamos tentar ver, nós não vamos tentar, nós vamos ver em nome de Jesus 5 parábolas. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Quem achou, diga amém. Vamos lá então. Capítulo 13, versículo 24. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36. Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada pela leitura da sua palavra. Venha, Senhor, aclarar a nossa mente. Venha, Senhor, nos dar entendimento. Abra nosso entendimento nessa noite, Espírito Santo, para que saiamos daqui renovados, para que saiamos daqui curados pelo poder que há na tua palavra. Venha, Espírito Santo, falar conosco, em nome de Jesus. Irmãos, as parábolas, elas são ensinamentos riquíssimos, né? Nós temos percebido isso. Então, até me lembrei o seguinte, que não só a parábola em si, mas a palavra de Deus é como se fosse uma árvore frutífera que você está colhendo ali aqueles frutos, e aí você pensa que você tem vários pés, e aí você pensa que você conseguiu pegar todos os frutos, e quando você já está na outra árvore, você consegue enxergar daquela árvore outros frutos que lá embaixo você não tinha enxergado. Aí você volta lá para pegar e fala: nossa, não vi esses graúdos aqui. Aí quando você está do lado esquerdo agora, você olha para aquela árvore que você já tinha pensado que tinha pego todos os frutos, você fala: nossa, que fruto graúdo que tem lá, como que eu não vi? E assim é a palavra de Deus. Ela vai se renovando, se renovando, se renovando. E quando você pensa que você já estudou bastante, que você já escutou muitos comentaristas, que você já leu muito, aí vem o Senhor e te surpreende com um novo ensinamento. Você fala assim: nossa, mas eu já passei por esse ensinamento tantas vezes e eu não tive esse despertar. É um mistério da palavra de Deus. E isso é um presente para nós, né? Glória a Deus por isso. E aqui Jesus, ele estava contando a parábola do joio e do trigo. Então havia ali ele comparou o reino dos céus, né, com uma plantação.
E o dono ali estava dormindo, veio o vizinho e semeou ali o quê? Naquela plantação de trigos, o joio, uma erva daninha. E passaram-se muitos dias, meses, e aí aquilo começou a produzir, crescer. E os servos daquele senhor vieram até ele e disseram: Senhor, mas o senhor não plantou só trigo? Aí ele disse: sim, mas está crescendo joio também. O senhor quer que a gente arranque? Aí ele fala: o inimigo fez isso. Não arranca, deixa para o momento da ceifa. Porque se você arrancar agora, é possível que você também sacrifique o trigo. E depois os discípulos perguntaram, se vocês verem aí, observarem no versículo 36, os discípulos estavam no pé de Jesus, os discípulos estavam atrás de Jesus, porque os discípulos perceberam que nessa parábola havia uma lição muito importante. E eles falaram: Senhor, explica pra gente o que é tudo isso. E o Senhor vai falando ali o que significa o joio, o que significa o trigo, quem é o ceifeiro, né, o papel dos anjos, quando isso iria acontecer. E na nossa realidade, não só no século 21, mas se nós voltarmos desde que a igreja é igreja, sempre existiu, sempre existirá o joio e o trigo juntos. Não tem como nós termos uma visão de raio-x para nós decifrarmos: esse é joio e esse é trigo. Nem dá para fazer isso. Não temos como. Os nossos olhos não conseguimos julgar quem é joio e quem é trigo. A única coisa que Deus, o Senhor, nos assegurou é que os dois estariam habitando no mesmo lugar. Olha que coisa, os dois estariam no mesmo lugar. E somente Deus pode fazer essa distinção. Somente Deus consegue olhar para nós e ver se nós somos joio ou se nós somos trigo, dentro da ceifa, dentro do seu celeiro. E os vizinhos maus, que são citados aqui, naquele tempo, quando um vizinho ele tinha inveja da plantação do outro, ele ia lá e semeava na calada da noite erva daninha ou jogava sal na terra para matar a plantação do seu vizinho. Então, desde aquele tempo, então Jesus pegou um exemplo vivo, ele pegou um exemplo que acontecia para mostrar para os discípulos, para deixar mais claro para os discípulos essa parábola. E no governo romano havia punição. Se alguém fosse pego fazendo isso na calada da noite, era punido, né? Porque ele estava prejudicando. E o joio tem sido plantado no reino de Deus, aqui no nosso meio. Todas as gerações tiveram joio. O seu bisavô, o seu tataravô conviveu também com joio. Lá, Paulo conviveu com joio. Lá no Antigo Testamento também tinha joio. E terá joio até o último dia. Até o último dia. E o joio é similar ao trigo. E ele só difere quando ele já está grande. Então não dá para perceber quando eles são pequenos, porque eles são iguais. E a única coisa que dá para discernir é que o trigo começa a frutificar. O joio não. O trigo dá fruto. O joio não. Então são essas as distinções mais aparentes, mas enquanto eles são pequenos, não dá para perceber. E na igreja é assim, só o tempo dirá quem é joio e quem é trigo. Ao final, o Senhor Jesus, ele não poupa palavras, tanto é que se a gente lê calmamente, a gente termina de ler a palavra assustado e se perguntando: eu tenho sido joio ou eu tenho sido trigo? É uma pergunta reflexiva. O crente joio, ele pensa que ele está semeando no terreno do vizinho, ele pensa que ele está atrapalhando o vizinho, mas na verdade ele está semeando para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Ele semeia para a sua própria perdição. Ele será recolhido juntamente com todos os outros joios, um feixe, e levado numa fogueira e queimado. Mas para aquele que é crente trigo, vamos dizer assim,
Ao ler essa palavra, o crente trigo se alegra, porque ele sabe que vai chegar um dia em que ele não vai ter mais nenhum restinho de pecado atrapalhando sua raiz. O crente trigo, ele lê essa parábola e ele se alegra porque um dia vai ter a separação, um dia vai ter a ceifa. E ele vai ser separado desse mundo de pecado e ele vai poder contemplar o reino dos céus. Ele vai poder contemplar a igreja como um grande celeiro. Paulo diz que nós somos plantação de Deus. E ao ler essa parábola nós temos que sentir o quê? Medo? Não, se nós somos crente trigo, nós temos que sentir segurança, porque o ceifeiro sabe o que faz. O ceifeiro sabe o que faz. Os crentes trigo formarão um grande e bonito exército, cheios de frutos. E aí, hoje, o mundo que nos aborrece, o mundo que critica tudo que somos, não sabem que o Senhor tem uma promessa para o crente que é trigo. Ele fala assim: então os justos, os crentes trigo, eles resplandecerão no último dia, não como uma luz qualquer, eles resplandecerão como o sol. É uma promessa. E aí ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É para produzir medo? Não sei, mas é para produzir, acima de tudo, uma reflexão. Para mim, para você, para todos nós e todo dia. Tenho sido joio, atrapalhado mais ou frutificado mais? Essa é uma boa pergunta para nós. Amém? Vamos para a próxima? Alguma dúvida nessa parábola? Pensou aí quem você é? Amém? Trigo todo mundo, né? Vamos lá, versículo 44, Mateus 13, versículo 44. Essa parábola é muito gigante. Mentira, ela é muito pequena. Versículo 44, cabe num versículo só. Olha o que Jesus quis dizer com essa parábola aqui, ó. Também, então ele está continuando, ele terminou de falar do joio e do trigo, agora ele fala assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Acabou a parábola. Essa é a parábola do tesouro escondido. Aí no versículo 45, o próximo, tem outra parábola gigante. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, versículo 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos entender? Olha só. Tesouro escondido. O tesouro foi encontrado por alguém que não o procurava. O tesouro foi encontrado por alguém que não estava procurando. Presta atenção. Havia um homem que era contratado e ele estava arando a terra. Não se sabe se ele estava plantando, arando, o que exatamente ele estava fazendo naquela terra. Fato é que durante essa escavação, durante esse trabalhar, ele sente alguma coisa naquela terra. E o que é? Ele foi escavar. Era um tesouro. Irmão, só um parênteses aqui, as mulheres estão com frio lá atrás. Olha lá. Eu não quero que elas fiquem com frio, senão elas não vão prestar atenção na parábola. Pronto. Olha lá, desliga para a rotina também. Pronto, todo mundo acomodado, sem frio. Então,
esse homem, ele estava o quê? Escavando ali, arando a terra, numa propriedade que era dele? Não, ele foi contratado. Estava ali, mexendo na terra. Aí ele tropeça numa coisa, ele sente uma coisa no solo, vai escavar, é um tesouro. E ele percebe que aquele tesouro tem um grande valor, muito grande. E por que enterrava tesouros? Não tinha banco, não tinha cofre. Então quem era muito rico, quando tinha uma riqueza grande, o que ele fazia? Enterrava. Não colocava no colchão, não. Enterrava. Não existiam lugares seguros para guardar. E quem era muito rico investia em terras, em bens, para multiplicar esse tesouro, né? Tanto é que no Antigo Testamento, vocês já viram, quando o Senhor ele providenciava a conquista de terras através de guerras, o que Deus falava muitas vezes para aqueles soldados? Podem ir e pegar tudo que sobrou. O que eles faziam? Eles escavavam também, porque dali eles tiravam joias, prata, tudo que era de valor pegavam para eles, porque era a ordenança do Senhor. Quando havia uma guerra na cidade, na terra, o que as pessoas faziam? As pessoas ricas, elas pegavam aquelas joias, aquelas pratas, aquelas coisas preciosas, enterravam, memorizavam onde estava, e quando a guerra passava, ia até lá para retirar o seu tesouro. Então esse homem, ele encontrou um tesouro valioso. Ele descobre, mas é no campo de outra pessoa. O que ele faz? Ele vai e enterra o tesouro de novo. Vai para a casa dele, vende tudo o que ele tem, ganha um dinheiro e vai lá e fala o que para o dono da terra? Eu quero comprar. E o dono da terra vende. E o que acontece? A Bíblia fala que ele fica cheio de gozo, cheio de alegria. Por quê? Porque ele encontrou o maior tesouro da sua vida. Aí eu pergunto para vocês, ele agiu certo ou errado? Certo. Quem acha que é certo? Levanta a mão. Quem acha que é errado? Errado? Porque era de outra pessoa? Então vamos lá. Ele estava amparado pela lei dos judeus. O que a lei dos judeus dizia naquela época? Se você encontrasse um objeto no ar livre e não tivesse dono, é seu. Entendeu? Vou ler para vocês uma breve descrição da lei. Olha só. Confuso, mas ao mesmo tempo explica. Olha só. Se o judeu encontrava um objeto entre as tábuas ou na soleira da porta da casa, se o objeto estivesse localizado do batente para fora, pertencia à pessoa que achou. Se estivesse localizado do batente para dentro, era do dono da casa. Se alguém encontrava um objeto num buraco ou num muro novo, se o objeto estivesse localizado do centro para fora, ele pertencia à pessoa que achou. Se o objeto estivesse localizado para dentro, ele pertencia ao dono do muro, ao dono do buraco. Se o muro ou o buraco estivesse completamente aberto para fora, mesmo se o objeto estivesse localizado no centro para o interior, ele pertencia à pessoa que achou. Se o muro ou o buraco estivesse completamente para dentro, mesmo se o objeto estivesse localizado do centro para o lado exterior da casa, ele pertencia ao dono da casa. Portanto, antes de julgar esse homem que estava arando a terra, tem que saber por que ele fez isso. Ele estava amparado. E também vocês têm que pensar o seguinte: se o dono da terra soubesse que tinha um tesouro lá, ele ia vender facilmente? Então ele não sabia. Ele vendeu. Como dizem por aí, ele vendeu talvez até a preço de banana. Ele não sabia o valor. Mas ali havia um tesouro. E aí o Senhor emenda nessa parábola e fala assim: um homem, aí eliante, né? Veja, tesouro foi encontrado por alguém que não queria encontrar.
era buscada. Na verdade, a pessoa que procurava a pérola queria a pérola. E essa pessoa, ela conhecia de pérola. Ela sabia diferenciar uma pérola de valor e uma pérola de má qualidade. Então era um negociante, ele viajava de cidade em cidade. O que acontecia com ele? Ele ia vasculhando os mercados, ele ia nas praias, ele ia nos portos de pesca, nas feiras, e ele procurava pérolas da mais alta qualidade. E aí o que ele fazia com essas pérolas? Ele revendia em seguida. Então a vida dele era assim. Então ele conhecia o material. Quem trabalha com arqueologia, quem trabalha com coleção, se alguém já colecionou alguma coisa aqui, sabe o valor que a pessoa dá para aquilo. Então quem coleciona vive nos bazares da vida, e às vezes você pega uma moeda que, no seu ver, você está vendendo ali naquele bazar, ela não vale nada, mas para um colecionador, ele dá tudo por ela. Não é? E isso acontece muito com alguns brinquedos antigos. Às vezes a gente joga na internet, tem gente procurando, olha, eu dou o que você pedir para esse brinquedo antigo, essa coleção antiga, porque eu sou um colecionador. Esse homem, ele era um negociante, então ele comprava para revender. Na época do Senhor Jesus, a pérola, ela equiparava ao valor do nosso diamante hoje. Só para a gente ter uma ideia de grandeza. E era fácil de transportar, né? Era uma coisa fácil de transportar, era algo, uma moeda de troca, muito valiosa e fácil de transportar. E, diferentemente dos mergulhadores dos nossos dias, que eles tinham as máscaras, eles têm as máscaras, eles têm os oxigênios, no tempo de Jesus também existiam mergulhadores. O que eles faziam para afundar? Eles amarravam pedras no corpo, sem máscara, sem oxigênio. E aonde eles iam? No fundo do Mar Vermelho, para procurar pérola. No Golfo Pérsico, no Oceano Índico. E muitos morriam, não conseguiam cumprir a missão. Mas outros voltavam com a pérola de grande valor. Por que Jesus disse assim? Não jogue aos porcos pérolas. Por quê? Por um acaso. Claro que o significado é você gastar argumento com quem desdenha da palavra de Deus. Mas por que Jesus fez essa comparação? Por um acaso, se você colocar um diamante na frente de um porco hoje, ele sabe que é diamante? Muito menos sabe o valor do diamante. Ele vai pisar, vai jogar na lama. E o Senhor fez essa comparação e falou: não jogue pérolas aos porcos, porque a pérola era de grande valor. E aí esse homem, ele encontra a pérola de grande valor, né? E o que tem em comum entre eles? Eles venderam tudo, os dois, tanto do tesouro escondido como a pérola de grande valor. Venderam tudo, porque eles encontraram um bem maior, a sua maior propriedade, o seu bem mais precioso. Coisa que talvez os investidores de hoje em dia não fariam. Vender tudo, desfazer de tudo por causa de uma coisa só. Mas nada poderia tirar a ideia da cabeça deles, porque eles estavam convencidos de que eles acharam algo muito precioso, de valor inestimável. E o que a gente aprende com isso, com essas duas parábolas? Nós aprendemos que o crente, ele precisa ter essa convicção, essa mesma paixão pelo que é mais importante, pelo que vale mais a pena na vida. Não importa o que os outros dizem. Isso explica muitas vezes o porquê nós abandonamos tudo. Nós abandonamos as nossas antigas amizades, nós abandonamos as nossas antigas conversas, os nossos vícios, nós abandonamos as companhias, os antigos hábitos, nós abandonamos tudo por amor a algo maior, e as pessoas não entendem. Nós abandonamos o nosso tempo, porque
quando nós viemos à casa do Senhor, nós sentamos aqui, nós temos o privilégio de sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, mas na mente do povo, do mundo, nós estamos perdendo tempo. Mas a renúncia que a gente faz no nosso tempo aqui é porque há algo maior, nós conseguimos enxergar algo maior, mas eles não. São pérolas aos porcos para eles, mas nós sabemos o valor da pérola. E aqui a pérola de grande valor, o tesouro escondido, quem que é? É Jesus, é a salvação das nossas almas. E porque tem gente que tem anos de igreja, tropeça no tesouro, pega a pérola de grande valor, mas não tem mudança de vida, não muda, não dá fruto, vive na mesma, num efeito platô. Por quê? Porque eles não acreditam, eles não têm a mesma convicção desses homens de que realmente vale a pena. Não tem. E isso o pastor não pode colocar na cabeça de ninguém, o obreiro não pode colocar na cabeça de ninguém, ninguém pode convencer ninguém da pérola de grande valor. Mas somente o negociante, somente aquele que está arando a terra e descobre que encontrou o maior tesouro da sua vida. Amém? Quem encontrou o grande tesouro? Tesouro escondido. E por que ele estava escondido? Escondido do povo de Israel, né? Escondido de quem desdenha, escondido de quem zomba. Por isso que muitas vezes a palavra é pregada e essas pessoas não tomam uma decisão, porque o entendimento deles já cegou, né? O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Então eles veem a pérola, mas não conseguem discernir a pérola de uma pedra. Mas nós estamos aqui, o Senhor abriu a nossa visão espiritual e nós sabemos o que é uma pérola de grande valor e o que é uma pedra. Amém? O que é um tesouro e o que é um lixo. O Senhor abriu o nosso entendimento para isso. E aí o Senhor, Ele compara isso, né, com o reino dos céus, né? O reino dos céus, a pérola de grande valor. Amém? Na sequência, Jesus não para. Versículo 47. Olha só o que Ele fala. Manda 3 parábolas, uma seguida da outra. Ele fala aqui, ó. Depois de falar do tesouro escondido, depois de falar da pérola, ele entra no versículo 47 falando assim, ó: igualmente, o reino dos céus é semelhante ao quê? Uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Essa parábola ela é parecida com qual que nós lemos até agora? De separação do joio e do trigo. Certo? Então olha só, a rede significa a pregação do Evangelho em meio ao mar. O que é o mar? É o mundo. Então a rede é lançada nesse imenso mar, ou seja, o Evangelho é lançado nesse imenso mar, e ao ser puxado nessa rede vem toda a qualidade de peixes. Peixe grande, peixe pequeno, peixe bom, peixe ruim, vem tudo nessa rede. Isso nos mostra, Jesus nos mostra, e isso é bom que saibamos, quando nós ouvimos assim: não, eu não vou na igreja porque lá tem muita gente hipócrita, tem muita gente com máscara, tem muita gente falsa. Eu vejo as pessoas lá que falam de Deus e ao mesmo tempo, quando eu estou trabalhando com essas pessoas falam coisas ruins, essas pessoas não dão exemplo. Eu, para ser crente, não vou lá. Só que Jesus já nos avisou que quando puxasse a rede para dentro aqui, o que tinha dentro dessa rede? O peixe bom e o peixe mau. E ele não vai ser separado de imediato.
Eles vão ficar juntos aqui. Os irmãos, eles vão ficar juntos. Mas há uma hora marcada no relógio de Deus. Há uma hora marcada para a separação dos convertidos e os não convertidos. Há uma hora marcada para a separação dos convencidos, falsos e verdadeiros. O Senhor tem uma hora, não é a nossa hora. Nós não vamos fazer essa separação. Nós temos a parte difícil. O que é a parte difícil? Conviver. Essa é a parte difícil. Conviver sem julgar. Toda a congregação está na mesma situação. Não é só a nossa igreja. Todas as congregações têm peixes bons e têm peixes ruins. A rede foi lançada, trouxe diversos tipos de peixes. E a pergunta é: eu sou um peixe bom ou eu sou um peixe ruim? E por que eu tenho que querer descobrir isso? Por que é uma coisa que eu preciso sempre me perguntar? Porque é um dever meu ser um peixe bom todos os dias. Nós não vamos poder rotular ninguém como peixe bom porque ele é batizado, porque ele fala línguas estranhas, porque ele revela, porque ele profetiza. Isso não é sinal, não são sinais de que o peixe é bom. Não são sinais. Então nós não temos nenhum tipo de condição de julgar, porque nós vamos olhar o externo, né? Nós vamos olhar o exterior. Mas estar na rede de Jesus não dá o título de ser peixe bom, porque a Bíblia fala que a rede trouxe todo tipo de peixe. Então não é porque estou no meio da manada eu sou igual à manada, não. Por isso que vai ser um dia de surpresas. O que nos cabe aqui é perguntar: qual peixe nós temos sido? E lá naquele grande dia, a rede vai ser arrastada para a praia e o grande pescador, junto com seus administradores, fará a separação. Peixe bom, peixe ruim. Peixe bom, peixe ruim. Vai ser assim, sem perguntar: oi, qual é o seu nome? De onde você veio? Não, peixe bom, peixe ruim. Peixe bom, peixe ruim. Como uma linha de produção. Não é para pensar? É para pensar. Agora a gente vai lá para Mateus, de novo, 20. É chuva de parábolas hoje, hein? Chuva de histórias. Quem já assistiu aquele muito tempo atrás que falava: senta que lá vem a história? Então, só que aqui a história é verdadeira, amém? Mateus 20. Irmãos, pela primeira vez que eu li essa parábola, eu me indignei muito. E eu quero que você me dê a sua opinião também. Caso você não tenha lido, ou se tenha lido, leio rapidamente, não meditou. Vamos lá, Mateus 20. Porque o reino dos céus, hoje a gente está falando do reino dos céus, tá bom? As parábolas são todas relacionadas ao reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Qual Bíblia aí está falando denário? A do Walter. É importante guardar essa palavra, da minha mãe também. Denário, guarda aí essa palavra. Então vou substituir aqui para ficar fácil. E ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E eles disseram: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam
1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí, gente? Não dá um negócio na gente, assim, ler essa palavra de primeira? Com os olhos carnais? Agora a gente vai para os olhos espirituais. Coloca os óculos espirituais aí agora. Vamos lá. Essa parábola não fala de lei trabalhista, não vai falar de salário mínimo, tá bom? Não é isso. Mas ela traz um significado de como funciona a graça de Deus. Olha só, havia um proprietário que tinha uma vinha do tamanho enorme. Por que era enorme? Porque a gente nota que é enorme, porque ele precisava de muitos trabalhadores para trabalhar nessa vinha, especialmente durante a colheita. E Israel possuía 2 tipos de terra agrícola. Uma era a planície, que você plantava o trigo, e a outra era a colina, onde você plantava o quê? A vinha. E quando a plantação de vinha era mais difícil, porque eles tinham que colocar também muros em todo aquele território, em todo aquele terraço. Esse muro era também feito de pedra. Essa pedra não tinha carrinho, não tinha nada, era levado à mão essas pedras, e não eram pedras leves, então era um trabalho duro. Então eles construíram aquele muro pedra a pedra e depois cuidavam da vinha. As videiras eram plantadas na primavera, e quando dava o verão era a hora da colheita. E eles tinham que ser rápidos, porque já vinha formando chuva. Depois da colheita vinha chuvas severas e estragar a plantação. Então o dono, o proprietário, tinha que pegar trabalhadores bons, rápidos, para fazer a colheita. Até aí tudo bem? Só para dar um contexto por que Jesus usou essa história. E aí, o proprietário precisava da maior ajuda possível. Não era um trabalhador CLT, não era fixo, era temporário. O trabalhador sabia disso. E aí ele ia à feira. Por quê? Porque na feira ficavam os trabalhadores, como se fossem manequins, esperando quem é que iria contratá-los. Então ficava aquela multidão de homens. Pensa que era para comprar móveis e coisas e tal? Não, eles estavam ali trabalhando porque eles precisavam levar o que para casa? Comida, literalmente. Então eles ficavam ali esperando. A Bíblia fala que esse proprietário sai de manhã. Que horas é essa? De manhã bem cedo, é antes das 6. Então ele sai antes das 6 da manhã, chega lá na feira e ele fala assim: gente, eu preciso de trabalhadores na minha vinha, eu pago 1 denário a diária. O que é 1 denário? 1 denário equivale a 10 moedas, que equivaliam ao valor de 10 jumentos. Então era um bom salário, era um salário acima da média de um diarista. Então ele conseguiu pegar aqueles proprietários, aliás, aqueles trabalhadores, e levar para a terra. Chegou lá, eles começaram a trabalhar. Aí a Bíblia fala que na 3ª hora, que hora é essa? 9 da manhã, 3ª hora, 9 da manhã. Então, antes das 6, ele deixou o pessoal trabalhando lá, voltou para a feira às 9. Chegou lá, viu mais pessoas e contratou. Para essas pessoas que ele contratou, ele não prometeu salário, mas ele disse assim: pagarei o que for justo. Essas pessoas não estavam na condição de negociar, entendeu? De falar assim: mas peraí, nós vamos subir aí se você for pagar um X. Não, eles estavam precisando. E quem precisa
precisa, só vai. Não é verdade? Eles sabiam que aquele homem tinha uma boa fama na cidade. Ele não era um espertalhão. Ele não era alguém injusto. Então eles foram, olha, alguma coisa nós vamos receber. De mãos vazias nós não vamos voltar. Eles confiaram na palavra do entregador, né? Foram para lá. Aí por volta do meio-dia, ele sai de novo, pega mais trabalhadores. Por volta das 3 da tarde, ele sai de novo, vai à feira e pega mais trabalhadores. Todo mundo ali trabalhando. Aí, o que revolta é que às 5 horas da tarde, ele vai à feira de novo. Já estava caindo o dia, mas ele vai à feira. Chegando lá, ele encontra trabalhadores ainda que ficaram o dia inteiro e não foram contratados. Aí ele pergunta, por que vocês estão aí ainda? Aí eles falaram, ninguém contratou a gente. Por quê? Talvez eram velhos, talvez não eram tão fortes para fazer o serviço. Eles ficaram lá. Era porque eles eram preguiçosos? Não, eles queriam trabalhar, mas não tinham quem contratasse. Aí ele pega aqueles homens, fala assim, não, vocês vão também para a minha vinha. Chegando lá, esses homens trabalharam por quantas horas? Esses últimos? Apenas uma. Eles não eram qualificados, nenhum deles era qualificado, nenhum deles tinha faculdade, nenhum deles. E eles pensaram, o que será que eles vão ganhar? Segundo diz o livro de Levítico, olha que interessante que diz lá, não retenha até de manhã do dia seguinte, o pagamento de um diarista. Olha que a Bíblia se preocupa. A Bíblia orientava os proprietários de antigamente. Fala assim, a pessoa vai, trabalha o dia inteiro para você, e você fala assim, amanhã eu te pago. Não, a Bíblia fala, contratou diarista, paga o dia. Porque essa pessoa vai usar para comer. Olha que Deus cuidadoso. Em Deuteronômio ele fala assim, não se aproveitem do pobre, do necessitado, seja ele um irmão israelita ou seja ele um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Aí olha o que ele fala, senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Era sério. Aí o proprietário então, ao cair da tarde, ele chama o administrador. Ele fala assim, chegou a hora do pagamento, porém eu quero que você comece pelos que chegaram agora, os últimos. Tá bom. Começou a chamar o pessoal, chegou às 17 horas, trabalhou só 1 hora. O que deu na mão deles? 1 denário. Foi dando para quem chegou às 3, meio-dia. Aqueles que chegaram às 6, olharam os outros recebendo 1 denário e falaram assim entre si, puxa, se eles receberam 1 denário, acho que é porque por hora, o empregador está pagando por hora, então nós vamos ganhar 12, porque nós trabalhamos 12 horas, então não há nada mais justo, né? Ele vai dar 12 denários para nós. Quando chegou na vez deles, quanto eles ganharam? 1 denário. Aí começou a confusão. Já viu aqueles trabalhadores que abrem o olerite na fábrica para causar confusão? Abre o olerite na fábrica e fala assim, quanto você ganhou de hora extra? Ganhei X. Eu trabalhei tantas horas igual você, por que aconteceu isso? Né? Aconteceu exatamente isso lá. Começar aquela confusão e a inveja começou a nascer no coração deles. Aí o empregador disse assim, peraí, amigo, a Bíblia fala que eles começaram a murmurar, a reclamar. Não tem nada, eu trabalhei 12 horas. Trabalhei 12 horas no calor do dia. Eles chegaram onde a brisa já estava suave. E eles ganharam mesmo que a gente. O empregador falou assim, como que você vai me chamar de injusto? O que eu prometi para você? 1 denário. Você trabalhou 12 horas, você ganhou 1 denário. Então, retira-te daqui, por favor, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Ou eu não posso fazer com o que eu quero com o que é meu?
E aí, ele termina falando, né, que os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Onde que os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos? O único lugar que dá para ver isso nos dias de hoje é numa corrida, não é verdade? Quando dá a largada, eles começam a correr, inesperadamente o último vira primeiro e passa todos ali na linha de chegada, não é assim? É exatamente esse raciocínio que o Senhor Jesus trouxe aqui. Não tem diferença, passaram todos juntos, os últimos com os primeiros. E o que o Senhor Jesus queria dizer? Tanto os primeiros contratados quanto os últimos contratados receberiam a mesma quantia. Por quê? Porque a graça de Deus é soberana diante de pecadores indignos. Até o último minuto, o Senhor dá a recompensa. O Senhor não deu metade do céu para 50% para outro, 10% para outro. Não, o Senhor falou: vou preparar lugar, o céu é igual para todos. Isso é difícil para nós entendermos. Por quê? Porque nós queremos justiça. Nós queremos dizer que nós temos 30 anos de crente. E como pode uma pessoa que só tem um dia, 1 hora de crente, também receber o céu? Na nossa cabeça, não entra. Ou entra fácil. Exatamente, aí que é o maior BO, digamos assim. Porque o céu não é pagamento, o céu é presente. O céu não é merecimento, não é porque você mereceu, o céu é presente, é dádiva. E se você não puser isso na cabeça, você não consegue entender a matemática do Senhor. O administrador aqui, que vai pagando, sabe quem é? Jesus. Deus é o dono da vinha. Aí ele chama o administrador: vem cá, administrador, paga. Jesus vai pagando. Ele não pagou a nossa dívida? Tudo está pago. É tão verdade que isso precisou ser contado. Essa parábola precisou ser contada por causa dos discípulos. Sabe por quê? Teve uma etapa da vida dos discípulos que eles ficavam assim para o Senhor: Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí a mãe dos filhos de Zebedeu, é isso? Eles falam assim, ó. Ela fala assim: Senhor, garanta um lugar, um no lado direito, outro lado esquerdo. Você não sabe o que você está pedindo. Os discípulos ficaram horrorizados. Como assim? Eu é que quero sentar do lado direito do meu Senhor. Aí o Senhor disse assim: peraí, as motivações de vocês estão erradas. Vocês estão sendo egoístas. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. E fim. E aí, quando ele fala assim: eu faço o que eu quiser do meu dinheiro, é quando você fica perguntando para Deus: Senhor, mas por que esse foi salvo? O Senhor vai falar: eu faço o que eu quiser. A salvação é minha. O céu é meu. Amém? Por último, prometo, hein? É a última. Mateus 22, também do reino dos céus. Vamos lá. Mateus 22, do 1 ao 14. Vou ler um pouquinho rápido para ganhar tempo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe: amigo, como que você entrou aqui não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o que, igreja? Pranto e ranger de dentes. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gente, essa parábola conta então um rei que vai ali festejar as bodas do seu filho, o príncipe. E ele manda os seus servos enviar convites. Vem para a festa. Você já imaginou? Eu fico imaginando, casei recentemente, você compra um buffet, as pessoas confirmam que vão, e chega na hora, não aparece ninguém. Um casamento fica sem graça, sem ninguém. E o que aconteceu? Aquele rei se sentiu muito desvalorizado quando os servos voltaram e falaram assim: olha, eu fui entregar o seu convite, mas as pessoas não quiseram, as pessoas desprezaram, as pessoas tinham outras coisas para fazer, disseram que não vem. Aí o rei disse: mas eu tenho tudo preparado, os meus bois estão cevados, olha esse banquete. Inclusive em Lucas fala assim, a parábola da grande ceia, a parábola do grande banquete, porque era grande, era para uma multidão. Aí ele fala: vai lá, mandou outros servos, vai lá e convida essas pessoas, fala que tudo está pronto, tudo que já está preparado, é só vir, sentar, comer e se alegrar. Eles foram. Chegando lá, o que as pessoas fizeram? Ah, desculpa, eu tenho um campo para... comprei um campo, preciso cuidar do campo. Aí Lucas diz que o outro respondeu assim: eu me casei e preciso cuidar das coisas do casamento. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Esses foram os que se afastaram, deixaram os servos falando sozinhos. Os outros pegaram os servos, maltrataram os servos e mataram. Aí o rei daquela cidade ficou tão bravo, tão irado, que mandou destruir a cidade, incendiar tudo. E contratou outros servos e falou: agora você vai no meio do caminho, você vai pegar tudo quanto você encontrar, os bons e os maus, tragam todos para cá para a boda. E eles entraram. Falou: porque aqueles que eu chamei não eram dignos. Para nós, o que significa isso? Também simbolizando o reino dos céus. Veja que não está falando de noiva, não está falando de rainha, só está falando de rei e de príncipe. Deus e Jesus. Ele está falando aqui que a salvação é comparada a uma grande festa de casamento. Os servos, os anjos, nós que enviamos os convites, o evangelho sendo pregado. Muitos falam assim: não é para mim, não é para mim, não, mas o banquete está gostoso, é muita coisa boa, não é para mim, eu recuso. Outros não se importam, e aqui o Senhor estava explicando como que Israel tratou a palavra. Ele fala assim, que assim como esses servos foram mortos, Israel também matou os profetas. Então Deus mandou profeta, Deus se revelou, depois Deus mandou profeta, e mesmo assim o povo não quis. Aí o Senhor expandiu a salvação para aqueles que não mereciam de fato. Os aleijados, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os improváveis entraram na festa, sentaram à mesa e comeram no banquete. Essa é a salvação que Cristo oferece. Essa é a salvação que Cristo oferece. É uma responsabilidade humana em se arrepender. Então a gente percebe que quem sentou ali não era quem de fato merecia, mas são aqueles que aparentemente não merecem. Aqueles que a sociedade exclui. Eu, você,
estamos convidados para as bodas. E aqui a gente conclui que aquele que recusa o Evangelho, nega o Evangelho, conscientemente, realmente ele está negando sentar-se à mesa com o Senhor. Então é uma negação muito séria, né? Não é uma coisa. E assim, mesmo pessoas que às vezes estão no leito de morte, elas não arredam o pé, elas continuam negando Jesus. Elas continuam dizendo que não é para elas. E existem aquelas que estão falando assim até hoje: no meu último minuto eu me arrependo. No meu último minuto eu me arrependo. Só que o nosso Deus é um Deus também que endurece serviço. E às vezes, mesmo que a pessoa queira se arrepender, ela não se arrepende. Quando a gente olha a vida de Faraó, ele queria fazer o bem, já não era mais permitido. Quando a gente vê que a salvação é departamento de Deus, a gente vê o ladrão na cruz. E a gente olha, de repente, esse banquete foi para o ladrão na cruz. O que pode acontecer? Pedro, Tiago e João, Senhor, a gente trabalhou uma vida, a gente morreu pelo Evangelho, e o assassino, o ladrão, vai sentar à mesa com a gente? Sim, porque a salvação é para todos. O banquete é para todos. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade. Espero que vocês tenham entendido essas 5 parábolas que apontam para o reino dos céus. Amém? Palmas que exaltam Jesus.